Boa noite, caros ouvintes. Está começando, 17 de março, terça-feira de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1052. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, o São Paulino, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito, muito especial. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que o monstro Michel Silva me mandou aqui, do dia 4 desse mês de março. Cícera Cardoso, boa noite, doutor Paulo, boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê o perdão de nossos pecados. Gratidão, Senhor, por tudo. Cícera, muito obrigado pela sua mensagem. Os nossos pecados, quando nós descobrimos pela ação do Espírito Santo, que ilumina a nossa consciência que erramos, e chega até nós o arrependimento, nós realmente devemos buscar a misericórdia de Deus constantemente, porque Deus nunca para de agir. Na medida em que a gente suporta, ele vai agindo, principalmente nessa área, né? A gente se arrepende, a gente percebe os erros e se arrepende. E, graças a Deus, nós temos a Igreja Católica, que tem o sacramento do perdão, sabe? A confissão sacramental. Então, o primeiro passo é o arrependimento. E nesse arrependimento, deixar que Deus trabalhe o nosso arrependimento. Muito boa a tua colocação, Cícera, porque a gente pode trabalhar um pouquinho em cima dela. Então, Deus trabalha o nosso arrependimento, porque o bom arrependimento me leva a mudar de vida. E o mau arrependimento me leva para a depressão. Então, aqui nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu acho que a gente, como nós estamos em um tempo de quaresma, um tempo de transformação que é dado para nós através da graça de Deus, que é derramado nesses 40 dias. Veja, 40 dias de quaresma é um tempo de profunda conversão. Mas é graça que Deus derrama. Então, essa graça de conversão, ela implica isso, ela implica a gente compreender de uma forma nova os nossos erros, os nossos pecados, enxergar as raízes que nos levaram a esses pecados e também buscar sair disso, meios para sair dessas situações erradas. Então, esse arrependimento, ele pode nos levar justamente, e Cristo quer, com o nosso arrependimento, nos levar a uma mudança de vida, mudança de postura, mudança de perspectiva. Veja, nós estamos estudando a virtude da esperança. E a virtude da esperança, ela exige de nós uma perspectiva nova. Sabe, o que vai me dar felicidade de verdade e plena não são as coisas só do mundo, mas sim viver no reino de Deus e um dia estar mergulhado por Cristo na eternidade. Então, a esperança me dá a certeza de que isso vai acontecer. Mas veja, este processo começa aqui, começa com o arrependimento. E o arrependimento, quando nós permitimos que Deus possa dirigir o nosso arrependimento, esse arrependimento é um caminho para nós chegarmos nessa situação que é a esperança, que essa virtude teologal da esperança quer nos levar. Então, é importante demais. Quando eu vejo essas mensagens, talvez as pessoas nem percebam a profundidade das mensagens que elas escrevem. Mas essa mensagem da Cícera vem cair direitinho. Porque o arrependimento é um processo. Esse processo começa como? Começa quando eu constato que fiz algo errado. Veja, se eu estou acostumado a fazer algo errado, aquela capacidade humana, natural, que nós chamamos de consciência, fala alto. Se eu não... Veja, deixa eu explicar isso melhor. Se eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa que vive
na busca de Deus, eu tenho um sistema de alerta dentro de mim que se chama consciência. Todos nós temos um sistema de alerta chamado consciência. Um sistema de alerta. Veja, você vai... Dentro da gente, no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado a partir dos mandamentos, né? Nós precisamos fazer com que esse sistema de alerta vá crescendo, vai se aprimorando, e os 10 mandamentos nos ajudam muito a aprimorar o nosso sistema de alerta. Natural. Todos nós nascemos com esse sistema de alerta. Você nasceu e eu também. Isso tudo precisa ser trabalhado. E conforme a gente vai crescendo na fé, que é uma virtude teologal que nós já estudamos, esse sistema de alerta vai se aprimorando. Vai se aprimorando. Então, quando você comete um erro, quando você comete um pecado, esse sistema de alerta, ele acende a luzinha. Ó, tem alguma coisa errada aqui. E aí você vai, ungido pelo Espírito Santo, iluminado pela ação do Espírito Santo, pelos dons de santificação, né? Dom de ciência, dom de entendimento, dom de sabedoria, dom do temor a Deus. Então você vai percebendo aonde você errou. E quando você percebe que você errou, você percebe que aquilo traz consequências para você e para os outros. Então traz para nós um sentimento de angústia. Essa angústia, ela precisa nos levar para uma transformação de vida. Ela precisa fazer com que eu tenha raiva do pecado e me levar para uma situação de mudança de vida. Eu não quero mais errar. O temor a Deus, que é um dom que vem com o Espírito Santo no nosso batismo sacramental, nós recebemos esse dom, que também precisa crescer na medida em que a gente vive os sacramentos da igreja. Esses dons que nós recebemos no batismo vai crescendo. Um desses dons de santificação chama-se temor a Deus. Esse temor a Deus não é medo de Deus, como muita gente pensa. A primeira fase do temor a Deus, revela a feiura do pecado. Revela para a gente a malícia que está escondida por trás de cada pecado. Porque o pecado não se apresenta mal, ele não se apresenta feio, ele sempre se apresenta bonitinho. Mas quando você recebe de Deus esse dom sobrenatural, que é o dom do temor a Deus, a primeira fase desse dom me leva a olhar o pecado quando ele se apresenta de uma forma diferente. Ele já não me engana mais. Então, essa primeira fase do temor a Deus, ela é muito importante, porque ela me permite enxergar a maldade do pecado. Ela me permite enxergar a falsidade do pecado que se apresenta para mim como algo bonito, como algo legal, como algo que eu mereço, né? Sabe? Então eu mereço beber com os meus amigos, eu mereço ficar nas noitadas, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Você percebe? Aí você vai percebendo que isso é algo péssimo. Então, a primeira fase do temor a Deus, volto a falar, é um dom que nós recebemos de Deus. É um dom, é dado. Essa capacidade desse temor a Deus não é natural, é sobrenatural. Age em nós, mas vem de Deus. Então, a primeira fase é essa. Eu fico triste, eu fico magoado comigo mesmo. Isso é muito importante. Esta mágoa que causa a consciência que nós erramos e pecamos, ela tem que ser uma mágoa boa. Não uma mágoa que me leve ao desespero, à angústia e à falta de esperança. Muita gente hoje cai nessa trama do demônio. Quando o nosso sistema de alerta nos revela que pecamos, é normal me sentir triste, é normal perceber essa tristeza no meu coração. Só que essa tristeza que o arrependimento causa, ela tem que me levar para sair do pecado. Porque eu já percebi que o pecado não presta, que o pecado traz um monte de coisa ruim através do dom do temor a Deus. A primeira fase do dom. Então, veja, sair, vou buscar uma conversão. Como é que eu vou buscar uma conversão? Primeiro passo, o arrependimento tem que me levar para a confissão. Porque é um outro sacramento da igreja. Nesse sacramento, não só eu vou ser libertado do pecado, eu vou receber um dom chamado fortaleza, que é dom também do alto,
que eu recebo com o batismo, eu vou receber a fortaleza de Deus e vou receber o perdão dos meus pecados. Só que eu vou precisar fazer algo. Não basta só a confissão. Eu preciso fazer algo para trazer justiça ao erro que eu cometi, que é a reparação. Então, o sacramento da confissão me liberta do pecado. Eu volto a estar mergulhado nas graças de Deus. Deus pode, de novo, derramar graça sobre mim. O pecado impede que o Espírito Santo haja de forma plena dentro de mim. Então, o sacramento da confissão faz com que eu consiga voltar a estar religado com Deus. Cristo me religa com Deus. Recebo o perdão desses pecados. Mas o pecado, ele causou consequências. Ele causou danos para as pessoas. Então, eu preciso, de alguma forma, trabalhar esses danos que o meu pecado causou nos outros. Deu para entender? Então, esse é o processo. Então, o padre fala, olha, reza 3 Ave-Marias, reza um terço, reza um salmo, faça um dia de jejum. Quer dizer, é uma forma de reparar as consequências do meu pecado. O segundo nível do dom do temor a Deus é bonito porque ele me leva a sentir, ele me leva a perceber dentro da minha vida interior o quanto tempo eu perdi longe de Deus. O quanto isso fez mal para a minha vida. Isso também traz tristeza para a gente. Isso também traz um sentimento assim de dor, de arrependimento. Mas eu já fui perdoado, já confessei, já fui perdoado, já fiz a reparação. Então eu começo a viver uma vida de uma outra forma. Essa segunda etapa do dom do temor a Deus me leva a querer viver de tal forma que eu recupere o tempo perdido da minha vida entregue aos pecados. Que eu construa algo novo, que eu refaça algo novo. Percebe? O dom do temor a Deus, ele é que nós recebemos no nosso sacramento de batismo. O nenê recebe isso. Recebe como semente e vai crescendo na medida em que esse nenê vai se desenvolvendo como gente, como ser humano e vai participando da igreja. Então, esse dom do temor, ele vai trabalhando na gente. Então, a primeira etapa do dom do temor a Deus me leva a essa situação de dor, de arrependimento e busco a confissão. A segunda etapa me leva a servir. Sabe, puxa, eu perdi muito tempo vivendo longe de Deus. Eu prejudiquei muitas pessoas, eu causei danos que eu não queria ter causado, eu causei danos que eu talvez quisesse que fossem causados. Então, enfim, essa segunda etapa do dom, do temor a Deus, vai me levando a mudar de vida, a ter uma forma de vida diferente, a ter perspectivas diferentes. Veja, eu não olho só mais para mim, eu não sou mais o centro do mundo. Eu começo a perceber que os outros também sofrem, eu começo a perceber que os outros também estão padecendo, que os outros também não têm formação religiosa, que os outros estão se afastando cada vez mais de Deus, cada vez mais de Jesus Cristo. Então eu começo a abrir os olhos ao meu redor. Sabe, isso é muito importante a gente fazer esses links todos. Senão fica uma coisa muito teórica e pouco prática, pouco dia a dia. O terceiro nível do temor a Deus me leva para onde? Me leva a amar profundamente a Deus, que é o dom da caridade, que é a virtude teologal da caridade. Percebe? Quando nós estivermos estudando a virtude teologal da caridade, nós estamos estudando a virtude teologal da esperança. Então, o dom do temor, o terceiro nível do dom do temor a Deus, que é dado pelo Espírito Santo, que nós recebemos no nosso batismo, esse nível mais profundo me leva a ter uma vida profundamente ligada com Deus. Eu amo tanto a Deus, mas tanto. E nesse amor a Deus, eu começo a amar o ser humano, eu começo a amar a humanidade, eu começo a amar a mim mesmo de uma forma completamente diferente. Eu começo a me amar de uma maneira que nos é dada pelo dom da piedade, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Então, este amor a Deus
faz com que eu não queira mais pecar. Faz com que... E aqui é o mais profundo do temor a Deus, desse dom maravilhoso do Espírito Santo, chamado temor a Deus, dom de santificação. Nós já estudamos isso muitas vezes, mas é preciso que a gente ponha isso no dia a dia, que a gente compreenda essa ação do Espírito Santo através dos dons de santificação dentro da gente. Não adianta nada a gente ficar só na teoria, e é por isso que eu procuro fazer isso com vocês com calma, por isso que eu não vou muito rápido nas explicações, eu vou e volto, para que a gente possa ir fazendo esses links. Sabe? Então, quando eu permito que o Espírito Santo haja a tal nível dentro de mim, que eu cheguei nesse terceiro nível do dom do temor a Deus, eu começo a amar tanto a Deus, tanto, que eu não quero me separar dele. Veja, e é isso que a virtude da esperança vai me trazendo. Eu começo a ter um paradigma diferente. Porque o mundo e os pecados me fazem com que eu ame a mim mesmo em primeiro lugar. Mas a virtude da esperança, ela me revela que existe uma realidade completamente diferente ao meu redor. A virtude da fé também me revela isso, principalmente pela virtude da fé. Mas como é que eu vou mergulhar nessa realidade nova que a virtude da fé me revela? Quais são os meios? Sabe, quem que vai fazer isso? Eu vou fazer isso sozinho ou Deus vai me ajudar? A virtude da esperança vai me revelando que é Deus quem faz essa obra de mudança, de sair de mim e me entregar neste nível tão profundo de amor a Deus e amor ao próximo. E a virtude da esperança me garante que isso é possível, me garante que isso vai acontecer e me garante que depois que eu estiver vivendo neste nível profundo de amor a Deus e amor ao próximo e amor a mim, um amor que eu amo em primeiro lugar a Deus, e amando a Deus eu amo o próximo e amo a mim, é um nível de amor profundíssimo, é o reino de Deus. Então, isso é super importante a gente compreender esse cenário, sabe, essa realidade nova que o Espírito Santo nos proporciona a partir do nosso batismo sacramental. Veja, você pega, por exemplo, o dom da piedade. O que é piedade? É ser amado como filho e amar como o filho ama o pai. Piedade é um dom do Espírito Santo, é dom de santificação que nós recebemos no nosso batismo. O dom do temor, dom da piedade. O temor eu já expliquei. A piedade é a certeza de que eu sou filho de Deus e de que Deus me ama pessoalmente. Ele é meu pai. E eu me sinto, presta bem atenção nisso, eu me sinto como filho dele. O dom da piedade, ele vai junto, muito perto, com o terceiro nível do dom do temor a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas realmente. Sabe, o dom da piedade me faz viver como filho de Deus, de verdade. Eu me vejo como filho de Deus. Eu não me vejo como fruto de traumas. Eu não me vejo como resultado de pecados. Eu não me vejo como uma somatória de fracassos. Quando eu estou longe dessa realidade sobrenatural que me é dada pelos méritos de Cristo, eu me olho muitas vezes como uma história mal contada, não como um filho de Deus ou uma filha de Deus, se você for mulher. Essa ausência dessa virtude da fé, da virtude da esperança, da virtude do amor, dos dons de santificação, é um desastre para o ser humano. Porque quando eu não permito que o Espírito Santo faça essa transformação de perspectiva dentro de mim, não é? Faça essa transformação de perspectiva dentro de mim, o que acontece? Eu vou me olhando de uma forma completamente errada. Eu vou concluindo ao longo da vida porque todos nós passamos por fracassos. Todos nós cometemos erros. Todos nós pecamos. E eu vou concluindo ao longo da vida que eu não mereço sequer viver, porque eu não sirvo para nada, eu fiz um monte de coisa errada, eu fracassei num monte de coisa. Então eu não começo a me olhar de forma adequada, como Deus me olha, como Deus me enxerga.
Essa é a grande mentira do demônio. É para isso que ele quer levar a gente, para esse desespero, para essa angústia. Por isso a importância de deixar que o arrependimento seja monitorado por Deus. Que o arrependimento seja monitorado, eu gostei dessa palavra, seja realmente trabalhado por Deus, não trabalhado pelo inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus quer que a gente se sinta que somos fracassados. Veja, eu não sou fracassado. Eu fracassei em algumas áreas da minha vida. Só que esse fracasso, ele não é algo definitivo, porque eu posso, com Cristo, na igreja e na comunidade, superar aquilo aonde eu fracassei. Você percebe? Só que quando você determina que você é fracassado, você se fecha no seu fracasso, você se fecha na sua mágoa, você se fecha na sua tristeza, e cada arrependimento te leva cada vez mais para o fundo do poço. Então, hoje nós vivemos um mundo sem esperança por causa disso. Você entende? Então, as pessoas hoje, sem perceberem, estão olhando para si como o demônio quer que elas olhem. Elas não estão sendo capazes de olhar para si a partir do dom do temor a Deus e a partir do dom da piedade. O dom da piedade me faz olhar de forma verdadeira que, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, apesar dos meus fracassos, Deus continua me amando, Deus continua sendo meu Pai e Deus continua me tratando com amor infinito. E eu mereço esse amor porque Cristo morreu na cruz por isso. Você percebe? Então, quando você não tem essa perspectiva religiosa, você não tem perspectiva de vida. Por isso que é super importante a gente trabalhar os dons, os carismas, que daqui a pouco a gente vai trabalhar também, as virtudes. Vamos ter que entender o que é a graça santificante, o que o pecado faz com a gente. Esse processo todo que nós estamos estudando a partir dos resumos, que começamos a fazer logo depois que mudou o horário do programa, tem sido uma bênção fantástica para todos nós, porque são coisas que agora a gente pode, como nós já estudamos muito disso, nós já podemos ir linkando. E quem está chegando agora não está perdido, porque está acompanhando esses resumos. Então isso é muito legal, isso é muito bacana, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de processo, entendeu? Então, essa realidade, nós já estudamos os dons de santificação. Já fizemos, inclusive, resumos sobre os dons de santificação. Mas nós precisamos começar a interligar os dons de santificação com as virtudes teologais. Não se esquecendo que existem também as virtudes humanas. E não é difícil, basta a gente ir com calma, basta a gente ir cercando de pouquinho em pouquinho, que a gente vai abrangendo todo o conjunto de conhecimento. Então, uma pessoa que não tem fé, que não permite que essa virtude teologal da fé revele a ela que ela é filha de Deus, né? Revele a ela que esses dons que nós recebemos no nosso batismo, os dons de santificação, mesmo sendo nenezinho de colo, isso tem uma eficácia sobrenatural. Age na nossa natureza, mas tem uma eficácia sobrenatural. Se isso não for desenvolvido ao longo da nossa vida, nós vamos cair nessa desesperança que o mundo vive hoje. Quando nós estivermos entendido plenamente o que é a virtude da esperança, quando nós já compreendermos, porque nós já estudamos a virtude da fé, agora estamos estudando a virtude da esperança, virtude teologal da esperança. Quando nós já estivermos bem fixados na virtude teologal da esperança, porque nós vamos pegar a palavra de Deus, nós vamos ler, é um estudo longo, vai ser tão longo quanto a virtude da fé. Principalmente a virtude da esperança tem que ser muito bem apresentado, porque o mundo perdeu esperança. O mundo não vive mais sob a virtude teologal da esperança para valer. Inclusive, as pessoas perderam até a esperança humana. Quanto mais esperança sobrenatural. Você percebe, então? Nós precisamos fazer um estudo realmente profundo, acessível, porque o que eu estou falando aqui não é difícil de entender, é só fazer os links.
Acredito que você esteja entendendo isso perfeitamente. Não tem dificuldade maior. Agora, a gente precisa fazer esses links. Por isso que a gente foi estudando. Sabe, por exemplo, a virtude da esperança exige a confiança em Deus. A virtude da esperança exige que eu possa viver em função de Deus. Mas para eu viver em função de Deus, aquilo que Deus quer para mim, eu preciso ser transformado, eu preciso ser curado. A minha mentalidade precisa ser refeita, porque a minha mentalidade está contaminada com as coisas erradas do mundo. Então, como é que a gente vai fazendo isso? Aos pouquinhos. Não é só uma teoria. Se fosse só uma teoria, eu vinha, fazia... Eu nem fazia assim a aula. Eu fazia uma apresentação em PowerPoint, alguma coisa assim, com slide, com tudo. Estava tranquilo, só pim, explicar e pronto, tchau, valeu. Não é isso. Sabe, catecismo da Igreja Católica não é isso. Catecismo da Igreja Católica é vida. Então, eu preciso fazer esses links todos. Entende? Então, é paciência, amor, a gente vai chegando lá, tá bom? Vamos ver mais mensagem aqui, que é importante a gente trabalhar um pouco esse lado de mensagens, né? Ricardo Carvalho, bom dia, Ricardo, um grande abraço. Feliz é aquele que sabe reconhecer que cada dia da vida é um presente de Deus. É verdade. Tudo que nós recebemos na vida vem de Deus. Tudo de bom. O ar que a gente respira, o sangue que corre dentro da gente, o cérebro que funciona, a natureza maravilhosa ao nosso redor, os minerais, os universos ao nosso redor, tudo é de Deus. GM Hansten Procópio, boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara, paz e bem, muito obrigado. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Um abraço para todos vocês, agradeço muito. Tem umas mensagens tão lindas aqui que eu recebi nesse dia. Deixa eu abrir bastante, porque senão eu não consigo enxergar. Cristina Ranagusco, terminando o programa com esse evangelho maravilhoso, que assim seja todos os dias de nossa vida, amém, amém, amém. E ela escreve embaixo o seguinte: boa noite, doutor Paulo, bênçãos de Deus para todos. Como é gratificante ter um afiliado como o senhor. Muito obrigado por ter me acolhido como seu afiliado. Agradeço demais, com muita gratidão no coração, fico muito feliz. Como o senhor persevera na fé em Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Rezo pelos meus afiliados muito. Não sei como te agradecer. Preciso muito das suas orações e das orações de todos vocês, viu? Conheço um pouco da história de São Maximiliano Kolbe, que ela ouviu na rádio da Milícia Imaculada. São Maximiliano, rogai por todos nós, converta os corações, Divino Espírito Santo, traga os filhos do Senhor para a vossa morada. Amém, amém, amém. Muito obrigado, do fundo do meu coração, Cristina. Agradeço as suas orações, reza por mim mesmo, reza pelo programa, porque é isso que forma a comunidade. E a comunidade, ela é importantíssima em todos os sentidos, mas principalmente quando a gente começa a estudar a virtude da esperança. Uma pessoa que está fechada em si mesma, uma pessoa que está fechada no seu mundinho, na sua perspectiva de vida, nos seus conceitos, é uma pessoa que está realmente afastada, de alguma forma, da virtude teologal da esperança. Porque a virtude teologal da esperança, ela passa pela comunidade. Assim como a virtude da fé, assim como a virtude teologal do amor. Sabe, uma pessoa que está fechada no seu mundo, uma pessoa que está fechada nos seus problemas, uma pessoa que está fechada nas suas angústias, nas suas tristezas, é uma pessoa que se afastou da virtude da fé, da virtude da esperança e da virtude da caridade. E aqui eu não estou falando para deixar ninguém triste, eu estou falando como um alerta. Olha, acorda, que não é assim. Quando a gente vive para Deus, quando a gente permite que Deus mude o nosso paradigma, a gente começa a perceber que uma vida fechada em si mesma é uma vida que está se perdendo. Porque o amor se revela na comunhão das pessoas, a esperança se revela convivendo com as pessoas, convivendo com a igreja, convivendo com a comunidade.
não é fechado dentro de casa, tá bom? Então, importante, e aqui não toma isso como nenhuma bronca, nada disso, mas só como um alerta. A Rosilda Lonvigri, Lonvigri, difícil falar, né? Rosilda Lonvigri. Obrigado, boa noite, Rosilda. Então, mais mensagens a gente lê na aula que vem. As mensagens do dia 5 eu vou ler na aula que vem, tá? Senão a gente vai perdendo um pouco o pique do programa. Então, vamos lá. A esperança, a virtude da esperança é uma virtude, a virtude teologal da esperança é uma virtude que me abre para o futuro. A virtude teologal da fé me revela uma realidade agindo em mim. Uma realidade sobrenatural agindo em mim. A virtude teologal da fé. Eu descubro que existe um Deus, eu descubro que esse Deus é bom, eu descubro que esse Deus é todo-poderoso, eu descubro que esse Deus se fez homem para morrer por mim numa cruz e me libertar, porque eu estava preso aos pecados, e condenado a uma eternidade longe dele, e não foi para isso que fomos criados. Todos nós fomos criados para vivermos muito perto de Deus, até o ponto de sermos mergulhados na própria Trindade Santa por Jesus Cristo. Então eu fui criado para amar e ser amado por Deus. Então a virtude da fé me revela isso. Agora, eu preciso caminhar nesse mundo, porque nós vivemos nesse mundo, nós não somos anjinhos que estão no céu, nós vivemos nesse mundo. Agora, como é que eu vou viver nesse mundo? Eu vou viver perto de Deus e para Deus, ou eu vou viver para mim, quer que eu viva? Ou eu sirvo o sistema de Deus, ou eu sirvo o sistema do mundo. Se eu servir o sistema de Deus, a virtude da esperança me garante que em um determinado momento da minha história, eu vou estar tão preparado, eu vou estar tão entregue a esse Deus a partir dos dons de santificação que vão agindo dentro de mim. Eu vou amar tanto a Deus, eu vou me sentir tão amado por Deus. E nesse processo de estar amando a Deus e ser amado por Deus, eu vou amar ao próximo e me amar de forma adequada. E é por isso que a importância dos mandamentos. O que é amar ao próximo? É tratar o próximo como o seu irmão. Não como um objeto, não como uma coisa, não como um peão, não como um adversário, não como alguém que deve ser vencido, não como alguém que deve me servir, que deve me usar, ou que eu possa usar. Sistema do mundo e sistema de Deus. Então, a virtude da esperança me garante que, em um determinado momento da minha história, eu estarei tão transformado pelo Espírito Santo a partir dos seus dons e a partir dos sacramentos da Igreja Católica, que eu estarei pronto para ser mergulhado na própria Trindade Santa. Então, o céu é justamente Cristo. Eu vou estar tão conformado com Cristo, eu vou estar tão unido com Cristo, que junto com Cristo, e em Cristo, e por Cristo, eu participarei do amor que Deus tem. O Deus Pai tem pelo Filho, Deus Filho tem pelo Pai. Esse amor tão profundo, tão eterno, tão imutável, se personifica na terceira pessoa da Trindade. Eu estarei mergulhado nessa realidade de Deus. Eu continuarei sendo eu. Eu continuarei tendo consciência de quem eu sou, consciência do que as coisas são. Cada vez mais, a minha alma, ela é uma realidade espiritual. O que me dá vida e que me dá forma ao corpo é minha alma. E ela é uma realidade criada por Deus e ela não morre mais. A partir do momento que ela foi criada, ela não tem mais fim. Entende? Ela não tem mais fim. Ela é infinita. Sem fim. Teve um começo, mas não tem fim. Agora, esta minha alma, que detém a minha consciência, que detém a minha inteligência, que detém a minha vontade, que detém as minhas memórias, que tenha a capacidade de compreender as coisas e transmite isso para o meu corpo, percebe? Esta minha alma, ela estará mergulhada
nessa realidade trinitária, isso é o céu. E quando Jesus voltar na glória, o meu corpo vai ressuscitar e se unir com a minha alma no céu. Isso é o céu, gente. Então, a virtude da esperança me garante que este processo que começa com o meu batismo vai terminar com, se eu colaborar, né? Vai terminar com o meu corpo inteiro, o meu ser humano inteiro mergulhado plenamente na Trindade Santa. Deu para entender? Então, no fundo, a virtude da esperança é isso. Essa é uma explicação bem fácil, bem simples, bem, sabe, vai muito aquém daquilo que realmente é. Porque esse processo de cura é um processo de uma vida. E as escolhas que nós temos que fazer nessa vida são escolhas diárias. Então, não é uma escolha única que eu faço, não. A partir de hoje eu pertenço totalmente a Deus. Hoje eu estou pertencendo a Deus. Agora, dentro de mim tem várias áreas. Sabe? A minha profissão, a minha relação com os meus amigos, a minha forma de enxergar o mundo, a minha relação com a minha família, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com a igreja, a minha relação com o Estado, com os governos, E aí? Então, a vida humana é cheia de facetas. E todas essas facetas devem estar sob a ação do Espírito Santo. Por isso que essa virtude da esperança, ela precisa ser bem entendida. Sabe? Então, nós já entendemos. A virtude da esperança vai me levar para o céu. Só que se eu olho para mim como o mundo quer que eu olhe, só a partir das minhas incapacidades, eu nunca vou acreditar que eu vou para o céu. Porque, humanamente, é impossível ir para o céu. Eu só consigo ir para o céu por graça de Deus. É a ação de Deus que vai me levar para o céu. E a virtude da esperança me garante isso. Me garante essa certeza que Deus vai me transformando, Deus vai me curando, Deus vai me refazendo. E Deus vai me comunicando cada vez mais, estou com coceira no nariz, Deus vai me comunicando cada vez mais o seu amor, o seu espírito, a salvação de Cristo. E isso tudo vai trabalhando em mim na medida em que eu vou abrindo cada área da minha vida para que Deus possa agir. Então, a virtude da esperança, a virtude teologal da esperança, ela está intimamente ligada com uma vida vivida sob o reino de Deus, como Cristo quer que a gente viva, não como o mundo quer que a gente viva. O reino de Deus não é uma opção humana. O reino de Deus, nós precisamos estudar o que é o reino de Deus, nós vamos estudar, depois de estudar a virtude de esperança, o próximo assunto é o reino de Deus. Porque nós temos uma visão muito contaminada do que é o reino de Deus, uma visão contaminada pelas ideologias. Então, a esquerda acha que o reino de Deus é você cuidar dos pobres. A direita acha que o reino de Deus é você estabelecer a cristandade no mundo. Você entende? Então, veja, não é bem isso. O reino de Deus é uma realidade sobrenatural que nos é dada por Cristo, que age nos nossos corações. E Cristo agindo nos nossos corações, porque Ele traz o reino de Deus, Ele é o reino de Deus. Esta ação de Jesus Cristo no meu coração, no seu coração, é que vai me transformando. E ao ser transformado por Cristo, no poder de Cristo, na ação do Espírito Santo, eu vou agindo no mundo de acordo com a vontade de Cristo. Isto é o reino de Deus. Falando de forma muito simples. Quando nós formos estudar o reino de Deus, você vai ver quão profundo é isso. Entende? Porque isso precisa ser estudado profundamente logo depois da virtude da esperança, porque a virtude da esperança está intimamente ligada com viver no reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um esforço humano para transformar a sociedade como é proposto tanto pela esquerda quanto pela direita. O reino de Deus é uma ação divina em nós por Cristo, que nos transforma de tal maneira, que nos refaz de tal forma, que nós vamos nos conformando, vamos tomando a forma de Jesus, e vamos tendo o coração de Cristo,
vamos tendo o sentimento de Cristo, o amor de Cristo, a perspectiva de Cristo em nós. E em comunidade vamos agindo no mundo. E aí o mundo vai sendo transformado por corações que foram profundamente tocados por Cristo. Não tem nada a ver com ideologias. Porque hoje o conceito de reino de Deus foi muito, muito prejudicado. Porque a esquerda, com a sua ideologia, pega esse conceito e fala, olha, não, o reino de Deus basta você cuidar do pobre. Sabe? Vamos cuidar dos pobres. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Não, não é isso. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, quando você faz isso, você está reduzindo demais o que é o reino de Deus. Você está diminuindo demais o reino de Deus. Você está destruindo o conceito mais importante do reino de Deus, que é a ação interior. É uma realidade que Cristo traz e o que Cristo é, e como Cristo viveu. Veja, Cristo não foi seguir os poderosos. Cristo foi junto com os pequenos. E aí cabe essa visão assim mais de, olha, se Cristo seguiu e quis estar perto dos pequenos, então é um caminho para que o reino de Deus possa também acontecer. Agora, você pega, por exemplo, uma sociedade que é múltipla, que você tem várias religiões, que você tem várias formas de pensar, que você tem vários níveis de ateísmo. Veja, e aí vem aquela angústia, que é uma angústia boa, de evangelizar o mundo, só que a gente tem que entender que o mundo tem liberdade, as pessoas têm liberdade. A eficácia da evangelização está muito mais ligada ao poder do Espírito Santo do que à nossa capacidade de convencer as pessoas. Então, quando você quer impor uma visão cristã, goela abaixo, não é reino de Deus. Porque Jesus nunca fez isso. Então, tem outro lado. É um lado de um cristianismo mais agressivo, um lado de um cristianismo mais... Você vê isso muito, por exemplo, nos protestantes. A Igreja Católica é isso, falam um monte de absurdos da Igreja Católica porque eles querem trazer o católico para eles. Veja, aqui o reino de Deus acontece, não na Igreja Católica. Você percebe essa visão agressiva de um cristianismo? Não é transmissão do reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade sobrenatural que encontra dentro de nós caminho, que encontra dentro de nós espaço, que encontra dentro de nós aceitação. É o coração de Cristo batendo no nosso coração. O reino de Deus é o coração de Cristo. O reino de Deus é a igreja. Porque Cristo estabeleceu uma igreja. Jesus é o reino de Deus. Jesus traz o reino de Deus aonde o Pai, Deus Pai, é obedecido e amado acima de tudo. O céu é isso. Deus é obedecido e amado acima de tudo. Então, Jesus traz para o mundo o reino do Pai, aonde, num determinado momento da nossa história, mas isso vai acontecer pelos méritos e ação de Cristo. O mundo também inteiro vai adorar a Deus Pai em Cristo. Mas quando isso vai acontecer? Quando Cristo voltar na glória, ele veio uma primeira vez e trouxe o reino de Deus para a terra. Ele vai voltar uma segunda vez e vai estabelecer a vitória do reino de Deus na terra, que já começou com ele e quando ele instituiu a igreja. Então, Jesus já está agindo no coração da humanidade. Mas hoje o que a gente enxerga não é uma humanidade sendo gerida e sendo dirigida pelo coração de Cristo. Você percebe? Então, num determinado momento da história humana, Jesus vai voltar na sua glória e aí sim, ele vence todas essas forças que impedem a ação perfeita do reino de Deus na terra. Ele, Jesus, vai vencer, não somos nós. A vitória final, quem vai estabelecer o reino de Deus nessa terra é Cristo. Ele trouxe e ele vai voltar para estabelecer. Então eu preciso aprender a viver nesse reino. Eu preciso escolher a viver nesse reino. Você compreende? Porque essa vitória de Cristo é garantida. Como é que eu sei? Pela virtude da fé e pela virtude da esperança. A vitória de Cristo nesse mundo já está garantida.
num determinado momento da nossa história, Deus vai reinar de forma plena nessa terra. E quem estiver vivido com Cristo durante a sua vida neste mundo, reinará com Ele. E aí você escolhe. Você quer viver para os prazeres do mundo ou você quer viver para essa realidade futura que vai ser estabelecida? Veja, a virtude da esperança me leva para algo do futuro, que ainda não aconteceu. Me leva a ter uma certeza de que isso vai acontecer. Jesus vai reinar nessa terra. Jesus vai imperar nessa terra. Deus Pai vai ser adorado, obedecido, amado por todos os homens e mulheres em todos os lugares da terra. Porque é Jesus quem vai estabelecer isso finalmente. A virtude da esperança me garante isso. Então eu tenho que fazer uma escolha. Porque quando Jesus reinar neste mundo, quando ele voltar na sua glória e reinar nesse mundo, eu reinarei com ele, se eu estiver vivido com ele. Com ele, para ele e obedecendo a ele. Fé e esperança. Veja, futuro. A esperança tem a ver com o futuro. Que futuro? Isso. A esperança me garante que isso vai acontecer, e a esperança me garante que a fé me garante que isso vai acontecer, e a esperança me garante que eu vou participar disso se eu viver com Cristo aqui na terra. Se eu me amoldar a Cristo, se eu me conformar, tomar a forma de Cristo. E como é que eu vou fazer isso? Permitindo que o Espírito Santo faça essa obra em mim a partir dos dons de santificação, a partir das virtudes teologais, a partir dos sacramentos da igreja, a partir de uma vida de oração, uma vida de comunidade, uma vida de serviço ao próximo. Por quê? Porque agora é Jesus que está movendo a mim. Eu deixei de viver só para mim. Você percebe? Só que isso é um processo divino acontecendo em mim. Quem me dá forças e capacidade e percepção disso é Deus. Porque se deixar largado, eu vou viver só para mim. Eu vou viver para passear, vou viver para comer, vou viver para... Estou nem aí para os outros. Você percebe? A humanidade, e como que a humanidade vivia? É assim. Então, Deus, eu preciso dessa ação de Deus para transformar toda a minha perspectiva de existência, do porquê eu existo, para quem eu existo e para que eu existo. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água, a gente já continua. Então é bonito, né? Vamos voltar. É bonito, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito verdadeiro, tudo isso é muito... Não é difícil de entender. Então, veja, a esperança tem a ver com o futuro. Tem a ver... A virtude teologal da esperança me revela um futuro. Perdão. A fé me revela que há um futuro. E a virtude teologal da esperança me garante que, se eu viver para Cristo, eu participarei deste futuro. Deu para entender? Então, veja. Isso é importante demais. Agora, vamos trazer a coisa para agora. Nós já entendemos um pouquinho melhor o contexto geral. Agora, vamos trazer para o nosso dia a dia. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que a virtude teologal da esperança está, além de estar voltada para o futuro, eu já expliquei um pouquinho sobre o que é esse futuro, ela também está ligada pessoalmente, né, a nós, através da nossa confiança e fortaleza. Em quem eu ponho a minha confiança e aonde eu busco a minha fortaleza. Veja, a esperança, ela está profundamente ligada, pessoalmente falando, aonde eu ponho a minha fortaleza, aonde eu busco a minha fortaleza, e ao buscar a minha fortaleza, algo que me faz ficar forte, eu vou ganhando confiança para agir e espero, com a ação, movido de confiança, cheio de confiança, conquistar algo. Não é assim que funciona? Humanamente falando? Vamos analisar isso aqui para a gente ter noção. Humanamente falando. Se eu me sinto, isso aqui entendendo o ser humano, eu me sinto com saúde. Então, a saúde me dá força. Certo? Então, eu acordei,
tenho 25 anos de idade, estou na forma física perfeita, sabe? Me sinto fortíssimo, acordo 5 horas da manhã, vou correr, depois eu vou para a faculdade, depois eu vou para... Já me formei, aliás, vou para o trabalho, a partir do trabalho, depois eu vou fazer um pouco de natação, e depois à noite eu vou fazer alguma coisa. Eu me sinto forte pra caramba, posso fazer um monte de coisa. Essa capacidade de me sentir forte por causa da saúde que eu tenho, graças a Deus, me dá confiança para exercer determinada atitude. Então, veja, eu tenho um projeto pessoal. Eu estou baseando a realização desse projeto na minha força física, na minha saúde. Eu vou abrir uma empresa, e essa empresa vai exigir de mim que eu tenha que trabalhar pelo menos 12 horas por dia. Compreende? Como é que eu vou fazer isso? Eu estou baseando a coragem para abrir essa empresa nas minhas capacidades intelectuais, na minha formação. Já sou formado, me formei em administração, fiz mestrado em economia. Então, eu estou forte, eu me sinto forte por saúde e me sinto bem preparado. Então, eu tenho confiança de afrontar, construir um negócio, abrir uma empresa. E esta empresa vai, num determinado momento da sua existência, produzir produtos para serem exportados. Então, eu tenho a esperança, veja, a esperança surgiu. Eu tenho a esperança de alcançar um mercado fora do meu país, com o produto que eu vou produzir aqui. Olha que coisa simples de entender. Então, a esperança humana, de um modo geral, e a esperança, a virtude da esperança, ela também segue essa sequência, só que um pouquinho diferente. Mas é importante que a gente compreenda aqui esse jogo maravilhoso para compreender a virtude da esperança lá na frente. Como é que eu funciono? Normalmente, você, nós nos baseamos em capacidades, não é? Baseamos em capacidades. A partir dessas capacidades, nós adquirimos segurança para agir, e esta ação visa algo no futuro. Deu para entender? Então, não é tão difícil de compreender isso. Então, veja, vamos dar um outro exemplo. Sou um atleta profissional. Um atleta profissional. Eu estou baseando essa escolha que eu fiz de ser atleta profissional no quê? Qual que é a força que eu tenho? A força que eu tenho é que eu nado muito bem, eu tenho um estilo de natação maravilhoso, eu tenho força física, eu tenho um pulmão avantajado, eu tenho capacidade natural de ter uma desenvoltura na água, nadando, maior que o dos outros. Percebe? Conforme eu fui aprendendo a nadar, conforme eu fui nadando, conforme eu fui competindo, eu fui ganhando confiança. Eu fui percebendo que eu tenho uma capacidade humana fantástica. Eu tenho um dom de natação fantástico. Eu não sei se vocês já viram uma vez aquele nadador, Max Spitz, que foi no tempo da década de 70, 75, 76. E aí foram vindo outros, ele ganhou 7 medalhas de ouro. Até hoje, eu estava interno em Rio Claro, eu fazia natação em Rio Claro. Eu fazia natação e polo aquático. Então, quando a gente podia assistir televisão, na época de Copa do Mundo, a gente podia assistir televisão. E na época de Olimpíada também, porque no internato não podia ver televisão. E aí, era 74, 75, eu fazia natação, porque eu sempre gostei de natação, e fazia polo aquático. E aí eu fui assistir, porque a gente podia assistir as provas, né, num determinado horário do dia, e eu vi esse Max Spitz nadando. Cara, esse cara era um absurdo nadando.
Quando eu vi esse cara nadando, eu falei, meu Deus, eu não sei nadar. E é o que eu pensava que eu soubesse nadar. Eu não sei nadar, esse cara é um peixe, esse cara é um monstro. Esse cara, ele tem uma capacidade humana, um dom natural, e ele desenvolveu esse dom natural, que foi um negócio absurdo. Ele deixava todo mundo para trás. Ganhou 7 medalhas de ouro, Max Spitz. Então, veja, ele tinha a força desse homem estava no seu treino, na sua capacidade, e ele obteve confiança de enfrentar. Veja, então ele começou, quando esse Max Spitz começou, ele começou nadando, ele foi percebendo que ele tinha facilidade para nadar, ele foi percebendo que ele tinha mais facilidade que os outros, ele foi vencendo os outros. Veja, ele foi adquirindo confiança em si. E aí, a partir do momento que ele começou a ter confiança cada vez mais em si, ele falou, não, mas eu não quero mais só competir aqui na minha escola, aqui no meu clube, aqui na minha cidade, aqui no meu estado, eu quero competir nas Olimpíadas. Veja, agora eu tenho uma perspectiva de futuro. O meu futuro vai ser ganhar as Olimpíadas. Percebe? Fortaleza, confiança e esperança. O que aconteceu com o Max Spitz? 7 medalhas de ouro. Então, percebe? Essa tríade, fortaleza, confiança. A fortaleza me leva a ter confiança para agir e a confiança me leva a ter esperança de algo no futuro. O contrário também é verdadeiro. Presta bem atenção, isso aqui é base para todas as outras aulas. Se eu não percebo algo que me dá fortaleza, se eu não tenho algo aonde eu me apoiar, eu não tenho confiança. E não tendo confiança, eu não tenho perspectiva de futuro, eu não tenho esperança. Porque esperança é algo para o futuro. Você compreende como isso é sério, gente? Veja, essa equação que parece tão simples, explicada assim, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante, tanto para o bem quanto para o mal. Quantos e quantos de nós percebemos que, veja, eu me sinto fraco numa determinada área da minha vida. Vamos supor, vamos lá. Eu me formei como pediatra. Não é o meu caso. Estou falando de uma forma assim, um exemplo. Eu sou dentista. Eu me formei pediatra. Só que eu não queria me formar pediatra. Eu queria me formar neurocirurgião. Mas eu não consegui entrar depois que eu me formei como médico, né, na residência de neurocirurgião, de neurocirurgia. Estudei e não entrei. Eu só consegui entrar na residência de pediatria. Veja, eu não estou diminuindo nenhuma das duas, pelo amor de Deus, só para você entender o contexto. Eu queria ser, hipoteticamente, esse médico queria ser neurocirurgião. Se formou médico, ele já não conseguiu entrar numa grande faculdade. Não pegou uma USP, não pegou uma Unicamp, não pegou uma federal, não pegou. Ele teve que estudar numa faculdade particular. A família gastou rios de dinheiro para poder pagar essa faculdade. Essa pessoa já se sente diminuída perante os outros que estão ao redor dela. Perante os outros que já estão em outras faculdades, que construíram um estudo na faculdade muito mais profundo, muito mais adequado. Essa pessoa só conseguiu entrar nessas faculdades que terrivelmente hoje existem, que são caça-níqueis. Isso é fruto de corrupção, gente. É uma realidade que a gente vive. Essa pessoa só conseguiu pegar essa faculdade. Acabada essa faculdade, essa pessoa sonhava em ser neurocirurgião desde pequeno. Porque sentia que tinha que ser. E não conseguiu pegar a residência, porque você termina a faculdade, você tem que fazer uma residência para poder exercer sua profissão.
Ele só conseguiu entrar em pediatria. Veja, ele vai se formar nessa pediatria, ele vai ser um super pediatra? Difícil. Por quê? Porque ele se sente fraco. Ele se sente incapaz. Se ele se sente fraco e incapaz perante os outros, que entraram em boas faculdades, que cursaram bem a faculdade, que se formaram bem na faculdade, porque não é fácil entrar em boas faculdades e estudar em grandes faculdades. Uma coisa é entrar, outra coisa é você estudar na faculdade. Então, você entrar numa grande faculdade e se formar bem numa grande faculdade exige muito. E esse é o bom, porque quando você consegue entrar numa boa faculdade, se formar bem numa boa faculdade, você tem força, você tem base. Olha, sabe, eu consegui. Tenho força, eu tenho base. Eu tenho confiança. Então, eu posso fazer agora um mestrado lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, porque eu tenho base. Veja, é futuro. Eu tenho esperança. E de quando eu terminar esse mestrado, eu tenho esperança de poder trabalhar tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Veja, futuro. Então, veja, fortaleza, confiança e esperança. Eu espero que eu vou conseguir fazer isso. Eu tenho confiança. Esse médico, ele vai estar completamente abatido. No fundo do coração dele, ele sabe que ele está completamente abatido perto dos outros. Então, a confiança dele está abalada. A confiança humana dele está abalada. Se a confiança dele está abalada, qual que é a esperança que ele tem de futuro? Sério? Então, a gente começa a entender coisas muito importantes sobre nós. Muito importantes sobre nós. Porque o lado que a pessoa se desenvolveu bem, tem a fortaleza, tem a confiança e tem a esperança. O Max Spitz. Qual foi o final da história do Max Spitz? Você entende? E qual foi a final da história do médico? Então, as coisas não são tão simples assim como a gente está colocando, mas só para a gente ter uma perspectiva de como as coisas funcionam. Então, a virtude teologal da esperança passa por essas 3 palavras: fortaleza, confiança e esperança. Aonde eu ponho a minha força? Em mim ou em Deus? Veja, a confiança humana, eu ponho a minha força em mim. E a virtude da esperança, a esperança humana, eu ponho a minha força em mim. E a virtude teologal da esperança, eu ponho a minha força em Deus. Você percebe? Veja, aqui você começa a discernir um caminho amplo que vai se abrir. Eu não estou falando contra a virtude humana da esperança. Eu estou falando que a virtude teologal da esperança é infinitamente mais forte e infinitamente mais importante. E aqui entra a grande divisão do ser humano, a grande escolha. Eu vou colocar a força em mim ou eu vou colocar a força em Deus? Aquilo que vai me basear a vida, aquilo que vai me fazer com que eu tenha a estabilidade da força, eu vou buscar em mim ou vou buscar em Deus? E como é que eu faço para sair do tempo em que eu busquei em mim e comecei a buscar em Deus a força? O que me levou a fazer essa mudança? E eu não estou falando que buscar a força em mim é mal. Percebe? É natural. É natural. Mas pode ser mal, muito mal, ou pode ser uma escada para eu encontrar esse outro projeto, o projeto de Deus para nós. Então, é isso que nós vamos trabalhar na próxima aula, da próxima aula em diante. Tá legal? Eu acho que deu para entender, né? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.